Amados irmãos, a palavra muito conhecida está escrita em João 8,32 e muito importante para a nossa vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero perguntar para mim mesmo e para você: realmente você conhece a verdade? Não importa qual o seu credo religioso. Eu aqui não estou falando de religião. Eu estou perguntando a cada um de vocês que assiste o canal Neri Alves: você realmente conhece a verdade? Porque a palavra de Deus diz que a verdade vos liberta. E liberta de quê? Irmãos, a verdade liberta do pecado. Liberta da idolatria. Liberta dos vícios. Liberta de todas as coisas que contraria a vontade de Deus. A verdade é aquela que transforma o homem mau, o homem pecador, num homem segundo a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Irmãos, para que nós sejamos imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos estar lavado, remido no sangue do Cordeiro. Quando Nicodemos perguntou a Jesus o que faria para herdar a vida eterna, ele disse: Rabi, sabemos que sois mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. O que faria para herdar o reino do céu? Ele disse: na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Amados irmãos, nascer de novo, como disse Nicodemos, como pode o homem velho nascer de novo? Nicodemos era velho, ele não era criança. Como pode um homem velho nascer de novo? Ele disse: eu não quero dizer nascer da carne. Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Ele tinha quase 30 anos. Ele não tinha chegado a 30 anos ainda. E a palavra de Deus diz que ele terminou de batizar e foi para o deserto. Está escrito em Lucas capítulo 4, Mateus também capítulo 4, que ele foi para o deserto, e lá jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele necessitava de jejuar, porque ele era homem. Ele foi criado como homem, ele foi criado numa família, ele foi criado como, ele era 100% Deus e 100% homem, porque ele nasceu de uma virgem, a qual não teve contato com homem algum, e ele nasceu dessa virgem, e ele precisava estar em consagração a Deus para ele vencer Satanás. E ali ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou várias vezes. Falou com ele que ia transformar essa pedra em pão quando ele estava com fome, já depois de quase 40 dias. Levou ele até o pináculo do templo, mostrou para ela a grandeza do mundo, falou que aquilo tudo era dele,
Satanás sabendo que é mentiroso, porque o mundo é de Deus, mas na verdade Jesus diz que o mundo jaz no maligno naquela época. Já pensou no dia de hoje? Quantas transgressões, quantas perdições, quantas mortes, quantas guerras, tudo aquilo que não provém do Senhor está na face da terra, irmãos. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de orar. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de estar em consagração a Deus. Mais do que nunca, nós precisamos de andar segundo a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos de estar na posição de um servo de Deus, para que nós possamos herdar a salvação eterna. E, amados irmãos, eu quero dizer para você, você quer ser salvo? Você precisa ser salvo. Jesus Cristo te deu esse direito de ser salvo. Ele derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que você fosse salvo. Ele pagou um preço alto pelos vossos pecados. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Jesus te chamou. Jesus continua te chamando. Leia Apocalipse capítulo 20. Capítulo 3, verso 20, melhor dizendo. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Mas se não abrir a porta, se você não estiver disposto a aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida e transformar a sua vida num homem verdadeiramente um homem lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos purifica, não é o pastor que te purifica, não é as religiões que te purifica, não religiões alguma te purifica. Qual a religião que Jesus deixou no mundo? Qual a religião que Jesus deixou? Jesus não deixou nenhuma religião no mundo, amados irmãos. Jesus deixou apenas essa convicção, a obediência que foi em Deus do início. Jesus ordenou que mantesse a obediência a Ele, que Deus determinou lá no Jardim do Éden. Manter-se a obediência. Nós sabemos que nós, sendo conhecedor da verdade, nós sendo pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, nós precisamos estar em consagração a Deus, nós precisamos estar buscando, nós precisamos estar orando, para que cada dia Deus mora no nosso coração, porque uma vez que nós pecamos, então o Espírito Santo afasta de nós, e se o diabo achar a casa vazia, ele volta e traz mais 7, e o estado de cada um de nós será muito pior do que o primeiro. Eu tenho experiência disso, porque saí do mundo de treva, um mundo de lama, amados irmãos. Eu saí do mundo de pecado, eu saí do mundo da perdição, aonde eu vivia na miséria, aonde eu não tinha condições, eu não conhecia a verdade. Mas um dia Jesus me chamou, eu estava apenas eu e um companheiro, e Deus tocou em mim, falou comigo que eu tinha que mudar de vida. Eu não mudei de religião apenas, eu mudei de vida. E desse dia para frente eu comecei a conhecer a palavra de Deus, o nosso Pai. E desse dia para frente eu conheci essa verdade. E nunca mais eu voltarei para trás. Porque Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Jamais. Se nós colocar a mão no arado e olhar para trás, o que vai acontecer com nós? O arado vai enfiar debaixo da raiz.
e vai jogar nós muito longe. E eu quero dizer para você, amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está me ouvindo nesse momento, e que você continua nessa verdade, continua olhando para frente, continua olhando para Jesus Cristo, continua olhando para a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é que a gente purifica. A palavra de Deus é aquela que Jesus disse lá em João, capítulo 16, se não me falha a memória, capítulo 15, 16, que disse, se estiver em mim e as minhas palavras permanecer em vós, pedi o que quiseres e eu farei para que o meu Pai seja glorificado. Porque o homem não pode ser glorificado por causa daquilo que Deus deu para ele. Os dons celestiais que Deus deu para cada um de nós, para aqueles que conhecem a Deus, a glória é para Deus, porque nem Jesus quis a glória para ele. Então nós apenas somos servos, e servo tem que ser obediente. Você consegue ser servo de uma pessoa que você não obedece? Qual o Senhor que quer um servo que não obedece a ele? Deus também não quer, porque nós temos que ser servos obedientes a Deus, nosso Pai. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor continue falando em cada coração.